seria maior que a Elis Regina, meus amigos e minhas amigas. Estou falando desta grande cantora, uma das maiores da nossa história e também uma das mais subestimadas. Vou falar dela, sabe como? Após a vinheta. Vem comigo, gurizada. Fala, gurizada, beleza? Antes de começarmos o nosso papo muito importante, agora mesmo, convido a vocês, deixa aqui a sua inscrição, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Tá vindo muita coisa boa por aí, meus amigos e minhas amigas. Inscreva-se no nosso canal, eu espero. Bom, ela seria maior que a Elis Regina e ela estava na ponta do iceberg para tudo isso acontecer. Entretanto, algumas coisas absurdas da indústria da música, do show business, do music business brasileiro ocorreram e que fizeram com que isso se distorcesse e partindo para outros caminhos para que ela pudesse construir a sua carreira. Estou falando dela, cantora Cláudia, carioca, que ela se mudou logo em seguida, a sua família, para Juiz de Fora. Como ela mesmo brinca, ela é uma quase mineira. E começou a construir inicialmente a sua carreira desde pequena, cantando em shows de calouros e depois fazendo participações em orquestras, em grupos musicais, e foi galgando, ganhando experiência, ganhando corpo musical, e para ganhar uma vida e ter mais oportunidades de carreira, assim ela e sua família se mudaram para São Paulo. E na adolescência, cantando e cantarolando, brilhando, pronta. Estava uma cantora já ali preparada para brilhar aos poucos, muito cedo. E no meio disso tudo, estava acontecendo aí durante os anos 60 o programa da Elis Regina com o Jair Rodrigues na TV Record, O Fino da Bossa. Um programa musical que os dois, obviamente, cantavam e brilhavam e apresentavam novos talentos da música brasileira. E apareceu um músico chamado Valcir, que foi um anjo da guarda da vida dela, que tocava saxofone na banda de apoio dos dois apresentadores e cantores. E ele indicou para ela, e indicou o programa, e conversou com ela e deu um aviso: vai lá, faça um teste. E foi lá fazer o teste. E obviamente passou. Amigos, ela é a dona, até hoje ela canta bem, nos seus auges, dos seus quase 80 anos, com saúde, cantando muito bem. E naquela época era uma voz poderosíssima, um agudo absurdo, atingindo notas, atingindo aos céus. Tamanho, o alcance vocal, perfeccionismo, afinação. Da mesma forma, uma voz tão poderosa, tanto para a fúria quanto para o lado doce da harmonia. E ela foi fazer e passou. E aí um belo dia ela foi, durante o segundo quadro, fazer a apresentação. E deu um show, né? Fez muito sucesso. E isso gerou oportunidades de gravar seu primeiro compacto. E ela estava atingindo voos em sua carreira de forma muito meteórica, em pouco tempo de aparição desde da mídia, como era uma força grande da TV Record. Entretanto, o que estava acontecendo? A Jovem Guarda, por outro lado, estava bombando, e o programa O Fino da Bossa estava perdendo força. E aí, na época, o marido da Elis Regina, o Bosconi, também compositor, e trabalhou muito com a Elis naquela época, deu a seguinte ideia para a Cláudia: vamos fazer uma série de shows no Rio de Janeiro, com o nome do espetáculo Quem Tem Medo da Elis Regina. Cara, olha a sacada do cara. Qual era a ideia, qual era a estratégia? De, entre aspas, criar uma rivalidade para chamar a atenção das mídias e do público e para atrair as atenções e aos holofotes novamente ao programa. E a Cláudia sempre foi uma pessoa de muita personalidade, ela recusou isso.
simplesmente disse: não, eu não quero. Eu quero ser reconhecida pela minha arte, pela minha voz, e ganhar meu dinheiro e trabalhar e cantar. Eu não quero esse tipo de trama. Então vamos criar um outro nome. E assim ela criou um outro nome, de Cláudia Não Quer Ir Para a Escola. É isso mesmo? Só rapidamente. Exatamente, Cláudia não se aprende na escola. Exatamente, Cláudia não se aprende na escola. Mas o que aconteceu? Isso chegou aos ouvidos da Elis e ela já estava desconfortável, incomodada, de certo ponto desprotegida, porque a Elis não é à toa que o apelido dela é Pimentinha, porque tinha uma personalidade forte, fortíssima. E chegou isso aos ouvidos dela. Pra quê? Mesmo a Cláudia afirmando que não era nada disso, isso veio ao público e não receberam bem. E digamos, naquela época, os fake news para nós hoje, naquela época foi, né, uma notícia do momento, mas que não foi verdade. Foi criticada fortemente de oportunista, invejosa. E a Elis tinha uma carisma enorme e o público ao seu favor, sob total domínio dela, né? Todo mundo foi apoiando para a Elis Regina. Então foi um tiro pela culatra, tanto pelo Boscoli. Quer dizer, Cláudia não, né? Tava ali a ver navios de certo ponto, inocente, sem tanto conhecimento e experiência de mercado musical. E o cara deu um tiro pela culatra, desperdiçando um potencial de mercado da grande atriz que estava se construindo de forma muito forte. Então foi o primeiro percalço que acabou ocorrendo em tão pouco tempo, né? Por pouco ela seria maior que a Elis Regina, com certeza, porque ela estava atingindo voos muito grandes. E a Elis sabe, e todo mundo sabia, que ela estava sendo uma cantora que ela é dona de uma voz poderosíssima e estava atingindo tanto sucesso de rádio, de público muito grande. Então isso deu uma esfriada legal. Aí ela foi para uma outra emissora na TV Excelsior participar do programa do Gil e do Caetano. Mas mesmo assim, todo o alvoroço negativo causado por este fake news fez com que atrapalhasse muito o processo de construção da carreira dela. Então, nesse ponto, surgiu uma oportunidade de ela cantar no Japão. Olha que loucura. Foi lá, gravou 2 impactos e um disco. Isso aí, só isso daria um outro vídeo por uma outra oportunidade, cara. A história desse disco é sensacional. Não vou contar os detalhes desse disco, vai ficar para um outro vídeo. E você vai ficar sabendo a partir do momento que você inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho, e você irá saber disso. Tô preparando. Esperto. Então, ela gravou 2 impactos e um disco e fez sucesso lá no Japão. Aí voltou para o Brasil, ok? E a partir disso surgiu a oportunidade de participar de festivais. E aí começou a participar em festivais da música brasileira, ganhando todas. No exterior também, participando em vários festivais. Ela, naquele ponto, já era a cantora das festivais, foi rotulada. Mas isso muito incomodava ela, porque ela não gostava de ser rotulada de qualquer ritmo musical que seja. Ela mesma sempre diz, ela é cantora. Cantava em grupos corais, grupos musicais e cantava de tudo. Então ela canta rock, bossa, blues, jazz, tchá-tchá-tchá, o que for. Ela canta. O que mandar para ela transforma a água em vinho. Todas as interpretações dela são incríveis e marcantes. E assim surgiu, mas no meio desse percurso surgiu, assinou um contrato com a EMI Odeon. E assim gravou 3 discos. E entre esses 3 discos, este que está completando 50 anos, o disco Deixa Eu Dizer. Essa música na época foi um grande sucesso. No início dos anos 70 ela estava demais, fazendo um grande sucesso, mas o segundo percalço acabou acontecendo. Isso de vez catapultou o que seria definitivo como a maior cantora da música brasileira. Uma que ela era compositora, e compositora feminina naqueles meados não era bem recebido na indústria fonográfica, na indústria da música, não, somente homens. Então todas as cantoras ela interpretava músicas vindas de compositores homens, masculinos. Então não era bem visto.
Entretanto, a Cláudia já era compositora, já escrevia canções. Tanto que nesse disco tem um sucesso muito importante, a música Um Apartamento na Cidade, que parece ser meio autobiográfica pelas letras, dizendo eu estou feliz, em outras palavras, agora não vai vir no momento aqui, eu não vou consultar aqui no computador, mas em outras palavras dizia assim, eu estou feliz de morar nessa cidade, morar no centro da cidade. Então tem um lance autobiográfico relatando da conquista da vida dela, morando na cidade. E outras canções também aqui, que eu vou fazer brevemente, faixa por faixa. Cara, é um disco sensacional do início ao fim, um disco bem brasileiro, recheado de samba, bossa nova, cheia de malemolência, aquele lance safado, aquele swing bem brasileiro que só aqui é construído e somente aqui é bem feito, e onde o mundo afora admira tanto, pelo Vinícius de Moraes, nosso saudoso João Donato, que nos deixou recentemente, e por outra galera aí vai, Jorge Benjor e por entre outros. Então tinha uma malemolência tão única da Cláudia que dificilmente outras cantoras e cantores conseguiriam fazer algo parecido com aquilo. O que mandavam para ela cantava muito bem. Então nesse disco tem jazz, com uma primeira faixa, o Noite de Verão, que começa lentamente e ela cantando, mandando agudos, batendo no teto facilmente, o que para muitos é impossível, para ela cantava isso, e aquilo ali crescia, se desenvolvia de uma naturalidade tão imensa, tão escancarada, sabe, que tu vê e tu te emociona na hora. Essa primeira faixa é a emoção na certa, que vai impactar você, os seus ouvidos e o seu coração. É uma canção lindíssima, Noite de Verão, uma canção romântica, um jazz lento, arrastado, segue a mesma linha como A Fonte Secou. Ela começa lenta, uma bossa, e aí a canção ganha corpo, vai no samba. Prestem atenção na terceira faixa, que é O Circo. O circo é um sambão mesmo. O piano dessa música, eu pesquisei, eu não sei quem é que toca nesse disco, tá? Se você sabe que está assistindo esse vídeo, deixa nos comentários, por favor, que é o pianista desse disco. Ao mesmo tempo, a internet é uma fonte inesgotável de informações, só que há muita coisa no qual não tem. Então, infelizmente, a informação fico devendo aqui para vocês. Eu queria saber os músicos que tocaram e registraram esse disco, deixa eu dizer. Cara, o piano tocado nesse disco é sensacional. Piano Rhodes e piano propriamente, o clássico, a sonoridade de piano, preste atenção, é lindo demais de ouvir. Uma perfeição absurda. O Circo, depois vem a faixa Você Não Sabe Amar, uma faixa bem romântica, lenta, um jazz bem marcante. Depois, Agora Quem Ri Sou Eu, uma bossa leve. Alá Vinícius de Moraes, cara que teria orgulho certamente, e a Cláudia brilhando a cada faixa. Cara, eu gosto de todas as faixas, sem exceção. Depois ela vem continuando com o seu brilho com Só Quem Dera um Zero pro Bebeu. Samba aí entra no elemento que eu falo, malemolência. Um samba cheio de malemolência. Depois aí vem a canção título, composta pelo Ivan Lins e pelo Ronaldo, Deixa Eu Dizer. Um sambão swingado, que essa música veio mais adiante. E para as gerações que não sabiam, não tinham a menor ideia do que era Cláudia, quem trouxe isso à tona e os méritos é o Marcelo D2, colocou no seu disco A Arte do Barulho, que a letra, o seu rap, justamente um desabafo sobre todas as coisas ruins que aconteciam na sociedade brasileira, e é uma música super atual até hoje. Ele pegou esse sampler, não sei como é que foi essa ideia, como é que surgiu, mas o Marcelo D2 é um conhecedor, admirador da música brasileira, fã de Bezerra da Silva, Pérola Negra, toda essa galera do samba raiz, ele é muito fã, tanto que ele já gravou um disco de raiz, de samba, como ele vinha nesse exato instante, no ano de 2023, fazendo turnê pelo Brasil, só cantando samba, e essa música, méritos, ele trouxe a Cláudia de volta para a vida. E as grandes gerações passaram a melhor conhecer ela. Ela só que não soube muito aproveitar isto, sabe?
e ela podia colocar em holofote novamente. Então esse disco de 73 foi um grande sucesso, mas o que acontece? A gravadora deu atenção para outra gigante, a Clara Nunes, que começou a arrebentar e ganhou as atenções todas da gravadora diretamente a ela, e a Cláudia foi deixada de lado. Talvez ela não soube muito assim se promover, sabe? Porque a Elis Regina, por exemplo, tinha um temperamento forte, e esse temperamento, vamos combinar, ela fazia o seu próprio marketing, sem tirar os méritos da voz e do seu talento, mas ela sabia se promover, sabia se vender. E a Cláudia isso minha percepção, faltou um pouco disso. Porque se soubesse melhor trabalhar o seu lado pessoal, teria alcançado atenções maiores, o que infelizmente isso não aconteceu. E depois o resto dos anos 70 fez discos que não chamaram atenção, bem irregulares. Nos anos 80 fez sucesso com o espetáculo Evita, contracenando junto com o Mauro Mendonça, com um espetáculo que ela cantava, interpretava e dançava, sabe? Coisa de Alá, Bibi Ferreira e Marília Pêra, que faziam brilhantemente isso, esses três elementos em atuação em teatro. Ela ficou 9 meses, em 83, no Rio de Janeiro, e depois fez espetáculos em São Paulo. Depois disso, passou despercebida, esquecida. Nos anos 90 também, ela ganhou atenções lá por início dos anos 2000, através do DJ Zé Pedro, que fez um disco, ela regravando canções lá do B, de Caetano Veloso, um disco que eu acho fraco, mal produzido, mas valeu a tentativa e a atitude de ter resgatado, ou ter trazido isso lá novamente. Ela veio aparecer no The Voice Brasil, cara, que foi uma das coisas mais constrangedoras da história da música. Uma cantora gigante, com uma dona de uma voz incrível, ser avaliada por Carlinhos Brown, Ludmilla, Cláudia Leite, Mumuzinho. Cara, sem tirar os méritos dele, mas quem são eles para avaliar uma cantora de uma carreira e discografia como a Cláudia? Junto os dois, não chega aos pés dela, com todo respeito a eles. Mas foi um lance constrangedor. Foi uma oportunidade pra ela, né? Aparecer os holofotes, tornar ela mais midiática, etc e tal. Mas, cara, aquilo ali foi uma coisa absurda, desrespeitável. Então, e assim, que esse vídeo fica, né? Comemorando a vida e a obra dela, uma homenagem a ela, não deixa de ser, minha opinião e análise da carreira dela, do disco de 73 que comemora 50 anos. Um clássico da música brasileira, subestimada, mas que não é subestimada aqui na ponta da agulha. Então, Cláudia, toda saúde para você e sucesso, e que você ainda mereça um reconhecimento mais forte, maior, como teve agora a Clara Nunes na plataforma pela Globo, fizeram um seriado sobre a vida dela. Tomara que tu ganhe alguma coisa deste requinte que você merece. Então ela sim seria maior que a Elis Regina, fácil. Concorda? Discorda? Comente abaixo sua opinião a respeito sobre a Cláudia, sobre a Elis Regina. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e não perca os próximos vídeos. Beleza? Um grande abraço e até mais.